amigos, companheiros desse templo maravilhoso que é o nosso Chico Xavier. E que bom que agora nós podemos pelo menos ter um encontro aqui através, já de que possamos nos ver e podemos então, nesse encontro de hoje, nós vamos, antes de tudo, agradecer a Deus com nossa muita gratidão por podermos estarmos aqui nesse encontro. Aos amigos do Chico Xavier, nosso querido Chiquinho, aos frequentadores, a todos aqueles que são os amigos do nosso Chiquinho mesmo. Então nós vamos abrindo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler um trechinho e depois nós vamos comentar. Nos caiu do capítulo 14, o item 9, das instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou ler um trechinho, então. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança, e algum dentre eles, porém, mais adiantado do que os outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Bom, aí já dá para nós conversarmos um pouquinho, sobre esse tema. Nós sabemos que, claro, qualquer ingratidão sempre nos toca, mas nós precisamos, quando é dos filhos, parece que nos choca mais, mas nós precisamos conhecer o passado que aqueles espíritos já vivenciaram, porque nós sabemos que essa não é a nossa primeira reencarnação aqui, que já somos espíritos velhos, que somos espíritos ainda muito atrasados. E quando acontece isso, nós devemos pensar, saber que um deles, ou o pai, ou os filhos, o pai aí nós estamos nos referindo aos pais, pode ser a mãe também, não? Então, que já se odiaram muito, tem muitas dívidas. Então, quando, digamos, o filho, se ele foi muito injuriado, ficou com muito ódio, quando ele sabe que tem um corpo se preparando naquela família para renascer, então ele pede pela misericórdia do Pai, e o Pai é tão misericordioso que concede que ele vá reencarnar então ali naquela família onde ele está se sentindo, onde foi muito injuriado, se foi muito mal amado. E quando ele chega nessa família, ele sempre tem aquela sensação, como se fosse
uma premonição, um conhecimento que aquelas pessoas daquela família, especialmente a mãe ou o pai, não gostam dele, e ele não sabe amar, ele não aprendeu a amar ainda. Então vejam qual é quando isso acontece, o que nós pais devemos fazer, né? Porque sempre todo pai, toda mãe, quando chega um bebezinho que renasce na família, pensar, tão inocentezinho, vamos enchê-lo de carinho, vamos enchê-lo de amor. E como ele é tão fragilzinho, ele recebe tudo isso. Mas aquele espírito que está magoado, que habita aquele bebezinho, porque ele, em carne e osso, em matéria, ele é um bebezinho, mas ele carrega aquele espírito que quer vingança, aquele espírito que não aprendeu a amar, que não amou, que se sente magoado, injuriado. Então, ele não aceita, às vezes é rebelde, aquele filho que muitos chamam da família, é a ovelha negra, né? Que não se adapta àquela família, que está sempre aprontando, que não obedece, mesmo todas as lições, todo o carinho que ele recebe, ele não se sente bem, ele sempre vai se sentir rejeitado, porque ele ainda traz no seu espírito a memória daquela encarnação onde aqueles que agora hoje são os seus pais, ou o pai ou a mãe, o prejudicaram. Mas vejam a misericórdia do Pai, que coloca naquela família esse espírito que precisa aprender a amar, aprender a perdoar. E mesmo os pais que se sentem que o filho o está rejeitando, tem que saber perdoar aquele espírito, porque não sabe o passado dele, nem sabe o que nós mesmos, como espírito, não sabemos o que nós fizemos no passado. Podemos ter a intuição, né? Porque muitas pessoas que às vezes nós nem conhecemos e não gostamos daquelas pessoas, a gente fica pensando, mas eu nem conheço, nunca me fez nada, por que eu não gosto dessa pessoa, a convivência dessa pessoa não me traz prazer, né? É porque são as coisas do passado, são aqueles que conviveram conosco no passado, que ou nos prejudicaram ou nós prejudicamos. Então nós devemos estar sempre prontos para perdoar, mas antes de tudo vamos perdoar a nós mesmos. Nós somos ainda espíritos atrasados, quanto erramos, e o Pai nos dá sempre novas oportunidades para resgatarmos aqueles espíritos que nós prejudicamos no passado, para que nós aprendamos a amá-los, para que eles também nos aceitem e nos amem, porque nós sabemos que só o amor é que conserta tudo. Quando nós realmente aprendermos a amar como o Mestre nos amou, sem querer nada para nós, esquecendo o nosso eu, fazendo tudo pelo nosso próximo, quando nós soubermos perdoar, sem querer revanche, sem nos sentir magoados, isso como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Mas nós estamos na caminhada, e um dia chegaremos lá, seremos esses filhos pródigos, né? Que chegam saibam aquelas bem-aventuranças, que saibam amar incondicionalmente, que saberemos então perdoar e perdoar. Mas antes de tudo nós devemos perdoar também a nós mesmos, porque sabemos que ainda somos muito ignorantes, somos espíritos ainda atrasados. Imaginem, nós temos toda a possibilidade de nos melhorarmos, porque Jesus, quando veio conviver conosco, nos deixou, através das suas vivências, tudo aquilo que nós precisávamos
fazer e seguir aquilo que ele nos ensinou, que é o amai-vos uns aos outros, tolerai-vos uns aos outros, que a gente não reclame tanto, não se queixe tanto. Quanta coisa maravilhosa nós deixamos de fazer pelo nosso orgulho, pela nossa falta de caridade até com o nosso próximo, porque talvez nós até nos amemos demais ou nem sabemos nos amar, porque se nós soubéssemos nos amar, nós íamos querer melhorar, porque Jesus nos disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que nós também não sabemos nos amar, né? Por isso que nós não sabemos amar o nosso próximo. Por isso que estamos sempre olhando o defeito dos outros. E quando nós olhamos e vemos que ali está um defeito, é porque nós conhecemos esses defeitos. Por quê? Porque nós temos esses defeitos também. Estão lá conosco, estão dentro de nós. Quando nós vemos alguém que é mal agradecido, que faz alguma coisa que não deve, nós reconhecemos por quê, né? Nós só devemos saber aquilo que nós conhecêssemos bem, porque aquilo que está errado dentro de nós, o Pai nos deu as nossas encarnações para que nós pudéssemos consertar. E quantas vezes nós erramos, e Deus, que nos ama tanto, nos dá de novo oportunidades, e nós, quantas vezes coisas que nos acontecem e que depois nós nos arrependemos, nos damos conta, porque estamos nesse caminho de evolução. Parece que os bons espíritos, né, nos abrem os olhos e a gente se dá conta, mas eu fiz isso estava tão errado, meu Deus. Daqui a pouco passa, outras coisas acontecem e volta uma situação semelhante àquela. É um teste. E às vezes nós caímos novamente, erramos novamente, porque então a lição ainda não foi aprendida. E Deus, na sua misericórdia, nos dá novas oportunidades, coloca aqueles a quem nós prejudicamos ao nosso lado, né, para que nós possamos aprender a amá-los, para aceitarmos. E nós sabemos que quando nós encarnamos, nós já somos espíritos que já tivemos outras encarnações, já tivemos outras vivências com outras criaturas, que não aqueles que agora serão nossos filhos, ou mesmo que aqueles que agora são os nossos filhos. Por que eles são os nossos filhos, né? É para que nós nos reconciliamos se no passado falhamos com eles, mas agora é uma grande oportunidade que o Pai nos dá. Vamos aprender a amar, não vamos reclamar tanto, vamos aceitar as criaturas como elas são, porque nós temos ainda, pelas nossas falhas, nós somos aqueles que estamos sempre nos queixando, né? Ai, meu Deus, eu queria que o meu filho fosse igual ao filho da vizinha, como ele é comportado, como ele é amável, como é assim, é assado, estudioso. Mas o filho da vizinha é aquele que ela mereceu receber de filho. E o meu filho é aquele que eu mereci receber. E se hoje ele me magoa, então eu vou ter que saber perdoá-lo. Entender que ele traz uma bagagem espiritual de vidas passadas que eu não sei. E talvez nem ele se dê conta, não? E nós precisamos, então, sermos tolerantes uns com os outros, como Jesus nos ensinou. Nós estamos aqui para aprender, não vamos perder a oportunidade de nos melhorarmos. Vamos aceitar de boa mente aquilo que Deus manda para nós, porque aquilo que às vezes até é um sofrimento, é aquilo que nós precisamos. Mas não vamos fechar os olhos, não vamos nos magoar,
Vamos entender porque Deus nos ama, Ele jamais faria alguma coisa para nos prejudicar, para nos deixar chateados. Ele faz, nos traz conhecimento para que nós possamos melhorar, para que nós possamos crescer e deixar de nos magoar por qualquer coisa. Vejo mesmo, agora nessa situação difícil que toda a humanidade está passando por essa pandemia, muita gente pensa, mas por que Deus faz isso conosco? Não, é um ensinamento. Nós sabemos que sairemos melhores disso, porque estamos preocupados com a humanidade inteira, não só com aqueles que são os nossos parentes, os nossos queridos, não, nós estamos preocupados com todos e tendo uma oportunidade de ajudar. Quanta coisa boa, apesar dessa doença, de tantas pessoas passarem por dificuldades, mas sabemos quanta coisa boa está vindo daí, quanta ajuda está sendo feita. Não só essa ajuda com alimento, com dinheiro, mas também aquela ajuda de uma palavra boa, de ânimo, de levantar o ânimo das pessoas. Vamos ser positivos, não vamos nos queixar e nem vamos deixar que os outros se queixem para nós. Vamos mostrar, isso é a vida, é porque nós precisávamos passar por isso. É um aprendizado, porque Deus não faz nada errado. Então isso é certo, vamos aceitar. Que todos nós possamos dar o melhor de nós nesses momentos, não pensando em nós, nossos parentes, todos são abençoados, todos nós estamos guardados pelo Pai, por Deus que nos ama todos. Então, queridos, só temos que agradecer por essa oportunidade, Senhor, e que a paz de Deus esteja com todos nós, e que assim seja.